Deixa da RT lá, começa falando aí, vocês me pegaram de surpresa. Estou emocionado pelo convite. Então, gente, estamos de volta aqui com a live depois de muita enrolação. Um dia a gente ainda vai ter regularidade nesse negócio aqui. E hoje a gente vai falar sobre Olimpíadas, clima olímpico, assim, a gente vai falar sobre esporte olímpico, sobre outras coisas que estão acontecendo aí uns tempo atrás. E vai participar com a gente o Matheus, que está com um canal no YouTube. Faz aí sua publi. Oi, gente, boa noite. Eu tô há umas 2 semanas já com o Match Bola no YouTube, tentando fazer uma cobertura minimamente digna das Olimpíadas. Já deu muito trabalho, mas a gente vai tentar seguir em frente agora com o fim das Olimpíadas, continuar cobrindo tudo que envolve esportes, né? A partir de uma perspectiva não tradicional, igual a gente vê na mídia, na TV, nos portais mais famosos, falando coisas, curiosidades, enfim, informações completamente irrelevantes também, de vez em quando. É isso. Matheus, você vai falar sobre seu time que tá na Série B? Ganhou hoje, você viu? Do poderoso Brusque, um time que não tem o próprio escudo no Globo Esporte. O time que é do velho da van, né? Pois é. Olha aí, olha o que o Cruzeirense está tendo que comemorar. Exatamente. Mas isso é o espírito olímpico. O Vanderlei Luxemburgo chegando, enfim. Aliás, o que você tá achando do Vanderlei Luxemburgo? O projeto do Pô Fechou? Que projeto, gente? Projeto. O time não tem. Do Cruzeirão cabuloso. O time não tem dinheiro para comprar uma coxinha, um caldo de cana na esquina, vai ter dinheiro para ter projeto? Puta merda. É o projeto, é diferente. Tem que respeitar. Mas se não cair pelo tapetão, vai cair no campo mesmo, então assim, eu já entreguei para Deus. Eu já tô torcendo para que aconteça, tô fazendo votos, assim, desejo tudo de ruim possível pro Cruzeiro. E assim, cada vez que eu ver um cruzeirense triste, eu vou sorrir cada vez mais. Eu não consigo nem ficar nada triste pessoal, mais. Nada pessoal. Eu não consigo nem ficar triste mais. Futebolísticos. Mas o que é a pauta, hein? Pois é, não tem pauta, ninguém falou nada, então vocês podem ir nos comentários e propondo pauta ao longo do negócio, mas a pauta inicial, a ideia era a gente falar de esporte, com todo o nosso conhecimento embasado em nada, como sempre, como de costume. Tem uma pergunta. Qual foi o ouro preferido de vocês? Eu gostei muito do... Não é o ouro, né? Eu gostei muito da medalha do tênis, que eu sou adepto ao tênis já, assim, só de assistir, porque de praticar nunca cheguei nem perto. Eu senti, porque foi muito inesperado. Uma energia muito Guga Chakra, sendo fã de polo aquático, você falando de tênis, sabe? Tênis. Não, mas assim... mais anticlímax que existem. Mas... É porque foi completamente inesperado, né? A Laura Stefani, a Luísa Stefani e a Laura Pigossi entraram de última hora na delegação. Tipo, uma semana antes dos jogos, elas ainda não tinham classificado, então chegaram lá e deram o nome, eu gostei bastante. Ainda mais depois Foi o melhor resultado do Brasil no tênis olímpico desde Atlanta, em 96, que o Fernando Meligeni tinha ficado em quarto, e aquilo ficou bem agarrado na garganta da galera que acompanha o tênis com mais afinco, assim. Eu acho que meio que deu para dar uma exorcizada, igual o ouro de 2016 no futebol, deu uma exorcizada e já conquistamos o bi aí hoje, né? Eu tô fascinada com essa empolgação com o tênis, mas tudo bem, entendo. Mas eu demorei muito para chegar nesse nível de empolgação. Mas eu perguntei sobre o ouro, Matheus, sobre o ouro. O ouro eu gostei. Ontem eu chorei muito quando o Isaías, mas eu já tava trincado de torto, de bêbado também, então... Não sabe nem o nome do atleta. Tá, Isaías não, Isaquias. Para cobrir esporte. Isaquias, desculpa, o ato falha.
Ato Falho não sabe o nome do atleta, tá preocupado com tênis, aposto que também gosta de hipismo, polo Não, aquático, aí já é demais pra mim, nem eu. esgrima, Soube todo o vela. nome lá da Kernine Cashley do tênis, mas não lembrou o nome do Isaquias, bimedalhista olímpico, segunda Olimpíada seguida que ele tá lá ganhando medalhas pro Brasil. Fica aqui registrada a indignação. E também o ouro melhor que não foi do Isaquias, que foi o do Herbert, porque aquele trocado lá de Exatamente, foi bonito demais. É isso que eu ia falar, porque o meu ouro favorito até então era o da Raíssa, né? Mas depois do Ebert, que eu falei que eu ia dormir, não fui dormir, e vi, foi fascinante, porque, assim, por tudo. É maravilhoso, sabe? Principalmente por ser um ucraniano. O brasileiro botando um ucraniano para dormir. Foi muito bom. E, Foi assim, gostoso, foi gostoso. Foi bom de ver. Eu acho que todo brasileiro ali que estava vendo gritou na hora de alegria. Foi ótimo. Então é o ouro favorito, meu ouro favorito até agora. Embora eu tenha gostado também muito da Rebeca. Por Minha 2 prima, a 1 aí, mas eu acho que a gente já tava com a expectativa. Eu, pelo menos, estava com a expectativa lá no alto, sabia que ela era muito boa e tal. Então é o tipo da coisa que você vai ali confiando. E quando você confia, você meio que espera. Você pode se frustrar e tal, mas eu estava esperando. Mas agora os outros não. Foi um negócio assim, eu nem sabia, sabe, que o Brasil seria competitivo no boxe. Então foi uma surpresa total, uma alegria 100%. Mas a gente já tinha descolado umas medalhinhas no boxe na Rio 2016, em Londres também com esquiva Falcão. Então a expectativa já era um pouco para quem acompanha assim esporte, esse ciclo olímpico dos 4 anos já era uma expectativa. Não ouro, mas o pódio já era uma expectativa real, assim. Agora trouxe aí uma informação diferente, depois de ser zoada aí com o Isaquias, trouxe aí um acréscimo, mandou uma coisa aí pra mim que acompanha o ciclo olímpico, já sabia. Não, a pessoa vai lá e me lança um ciclo olímpico. A única coisa que eu vejo é esporte fora da Olimpíada, o PAN. Eu acompanho sempre que eu vejo o Mundial de Curling, que eu acho que é um esporte maravilhoso. E também Taekwondo. Os outros eu não vejo. Eu não vou falar que eu vejo, porque eu não vejo. No máximo, sei lá. Se eu passo no Sport TV e tá passando um Mundial de alguma coisa, eu assisto. Mas falar que eu faço questão, eu não faço. E ciclo olímpico é um tema que eu ouço de 4 em 4 anos na Globo, sabe? Da boca do Galvão. O curling, que muito em breve já estará de volta às nossas telas, né? Porque por causa do encavalamento da Olimpíada, a suspensão da Olimpíada 2020 para 2021, a Olimpíada de 2022 de inverno já é em fevereiro, já é daqui a 6 meses. Nossa, sério? Sério. O que vai ser, Matheus? Vai ser em Pequim. Vai ser a primeira cidade a sediar uma Olimpíada de verão e uma de inverno. Acho que a abertura deve ser... são os feitos da China popular, né? Doutor Xi Jinping fazendo tudo. Foda é que vamos ter que acordar de madrugada de novo para assistir, mas a vantagem é que o Brasil não disputa porra nenhuma direito na Olimpíada de Inverno, né? Então a gente tem mais liberdade de acompanhar. A partir desse ano, o sulista agora vai poder competir na Olimpíada de Inverno já. Os caras já estão se considerando moradores de território de neve. Vai nascer tundra lá no sul, então eles vão poder competir naquele negócio que mata, como é que é o bobsled. Nossa, aquele negócio é chique demais. Bobsled é muito bom, também gosto. Eu gosto muito de esporte de inverno, porque eu entendo menos que os das Olimpíadas de verão. Mas eu opino com a mesma propriedade. Eu descubro o nome na hora e já vou falando, não, porque esse aí é muito ruim, esse aí é incompetente, não sabe fazer, mas o cara... Não, e são os esportes que eu fico pensando assim, onde que a pessoa tava com a cabeça na hora que inventou curling, por exemplo? Qual outro que tem mais bizarro? Curling é bom. É bom, uai, claro que é bom. É uma bocha no gelo, né? Mas uma coisa imagina que me deixa revoltada é hóquei na grama. Eu vi 5 minutos na Olimpíada agora. Sabe, o pessoal simplesmente teve a ideia, eu vou jogar futebol com pau. E a grama é azul, né? O que é mais bizarro ainda. Isso aí eu não comento, não, que é aberração. Eu tinha visto no Rio e falei, como assim o Rio de Janeiro, sabe, um lugar respeitoso no quesito esporte, está se prestando
a uma grama azul. E aí, agora vendo de novo uma nova decepção, eu não vou comentar isso, não. Mas, assim, é um esporte extremamente desnecessário. Por mim, não existia, não. Não tem função social, na minha opinião. O único esporte mais desnecessário que o hóquei, que não está presente no programa olímpico, é o polo, com os cavalos lá batendo. Gente, polo é ridículo. Não, primeiro que esporte com cavalo, o atleta é o cavalo. Pra quê? Então criou a Olimpíada de cavalo, Olimpíada de cachorro, tipo aqueles negócios. O único esporte de cavalo que eu lá. acharia interessante se estivesse nas Olimpíadas seria o turf. Corrida de cavalo. Que é isso? Corrida de cavalo, que dá pra gente apostar, né? Por que você chama disso, Matheus? É um nome. Que ódio, você sabe o nome técnico de corrida de cavalo. Quando eu morava lá em Pelotas, tinha uma loja de aposta de turf embaixo da minha casa. Por isso que eu coisa de criminoso, assim. Eu aprendi assistindo o Peaky Blinders. Que, igual o Haddad, que isso é coisa de criminoso. Os Renan Bolsonaro da época lá, eles apostavam em cavalo. Mas aí, no caso, o cavalo, você ia olhar a nacionalidade do cavalo, então, na corrida de animal. Eu acho que isso aí seria interessante, para a inclusão do animal também no ciclo olímpico. Pois é, porque quem ganha é a nacionalidade do jockey, né? Não é a nacionalidade do cavalo. Mas eu acho que tinha que ser observado os dois, porque assim, não dá para você ficar trazendo um cavalo de fora, um cavalo que não é nacional, e querendo ganhar com o nome do Brasil. Então, inclusive, vocês viram lá o negócio do idioma do cavalo, falando do cavalo do Chico Buarque, que só falava inglês? Eu achei aquele tweet de uma ironia, assim, finíssima. Eu gosto muito. Inclusive, eu vou, essa semana aí, com o fim das Olimpíadas, eu tô planejando fazer um especial lá no Mete Bola com os melhores tweets, os piores também. Conto com a ajuda de todos, com a colaboração para a gente fazer aí uma curadoria desse tema. Então, já estamos falando muito de esporte, e o público dessa live ele não está muito ligando com o esporte, é um público de política que gosta dos trambiques, desse tipo de coisa. E aí a gente quer ouvir, agora começando aqui, ministra do esporte, Paulo Roberta. O que você faria para fazer evoluir aí o esporte no Brasil? Qual seria o lugar do esporte para você? O que você faria? Muda. Bom, eu juro que eu não esperava essa pergunta. Não tenho a menor ideia do negócio. É incrível como é que as pessoas deixam as outras na saia justa de graça. Mas, falando aqui do meu vasto conhecimento esportivo, eu acho que, primeiro, você tem que trabalhar a captação de atletas, sabe? Eu acho que é isso que falta, porque não adianta você achar que vai brotar um fenômeno olímpico se você não explora o potencial das pessoas. Então, eu acho que foi uma coisa pensada para Rio 2016 e não executada, como a maioria das coisas pensadas, mas é esse processo de acolher as pessoas que demonstram interesse pelo esporte e tal, ao contrário do que o ex-presidente Lula fez naquele caso do menino que queria jogar tênis, que ele disse que era esporte de burguês. Então, assim, a minha política seria, eu acho que eu tocaria aquele vídeo todo dia e pensaria em fazer o contrário. Eu acho que resume na minha falta de conhecimento. Eu acho que quando você não sabe o que fazer, se você não souber o que não fazer, já é de alguma ajuda. Então, eu usaria isso como exemplo de não fazer, mas realmente política de esporte é um negócio que eu não entendo. Mas eu acho que você deve começar pelo princípio, porque o pessoal fica... porque foi feito assim, né? Você foi lá e investiu nos de alto nível que já tinha e não trabalhou aí essa captação, esse início, essa formação, essa seletiva de atleta. Então, eu seguiria por esse caminho, mas eu sei lá se está certo também.
É o que eu acho. Então, já que a gente tem aqui quem até acompanha o ciclo olímpico, Matheus, diz aí você, ministro do esporte, o que você ia fazer? Não, eu acho que assim, o Brasil é um caso sui generis, né? A gente sediou a Olimpíada há 5 anos atrás e a gente está colhendo resultados hoje, né? Do investimento que deveria ter sido colhido antes, deveria ter sido colhido lá. Lá era para a gente ter batido 21, 23 medalhas que a gente está batendo hoje. Só que mesmo assim, eu não sei de onde que o brasileiro é um fenômeno, né? Porque depois da Rio 2016, a maioria dos benefícios pagos pelo governo foram cortados. O Thiago Braz, que ganhou a medalha de bronze agora no salto com vara, ele foi demitido do Esporte Clube Pinheiros durante a pandemia. O cara era campeão olímpico, estava disputando o bicampeonato, sabe? E aí, isso porque o Esporte Clube Pinheiros é o quê? Iniciativa privada, supostamente, né? E aparentemente ele foi bancado pelo Neymar, né? Ele agradeceu lá no Instagram dele, o Neymar falou que a medalha também era dele, enfim. Mas eu fico. Isso que a Paulo falou de começar pelo começo é muito importante, né? A gente vê essas potências olímpicas, Estados Unidos, Japão, Austrália, não brota do nada. Os caras investem. Você vê lá nos Estados Unidos, a galera na universidade, essa galera que vai para a Olimpíada é tudo universitário. E eles começam nesse. Aí aqui no Brasil a gente tem. Todo mês tem uma festa universitária em algum lugar, uma copa de não sei o quê, que a galera junta para beber cerveja e beijar na boca, mas que também junta para jogar, sei lá, vôlei, handball. Tinha que ter algum olheiro ali, alguma forma não de cooptar, mas de descobrir as pessoas que estão ali. Porque não é possível que no universo de não sei quantas universidades federais, mais particulares, e que a galera talvez tenha interesse em participar de... Gente, eu acho que deve ser bonito demais ser campeão olímpico, entendeu? Você ganhar uma medalha para o seu país. A meu ver, ninguém vai recusar entrar para um programa olímpico se for convidado. E isso não acontece. Se acontece é muito pouco, é muito raro. Aí a Joana Maranhão, esses dias, estava no Twitter explicando a respeito do programa lá do Exército, né? Que a mulher tweetou, de alto rendimento. A medalha deu, fez continência no pódio, não vou comemorar a medalha, porque é do Exército. Sabe, foda-se a sua opinião, os caras estão procurando investimento em qualquer lugar, se o Exército aparece e fala assim, eu vou investir em você, e assim, eu já estou até falando demais, né? Mas a situação Teve uma thread no Twitter esses dias falando a respeito do financiamento. Tem gente que foi para. Tem atleta que foi para Tóquio e teve que fazer vaquinha. O Lucas Vertain do Remo, ele é atleta do Botafogo, mas ele tem que fazer jornada dupla como entregador de aplicativo. O Darlan Romani estava treinando em terreno baldio e ficou em 4º lugar no arremesso de peso, entendeu? Então é revoltante, porque tudo que o brasileiro faz é na base do... Uma amiga minha estava comentando comigo que é muito bom ser brasileiro, ganhar esporte. Eu falei assim, mas tem que ser na base do sofrimento. Eu não aguento mais ganhar na base do sofrimento. Não aguento mais ter que ficar fazendo das tripas coração para torcer para essa galera. Aí chega um bando de filho da mãe, do vôlei, que ganha dinheiro arretado e gosta de ficar fazendo gracinha com o presidente na internet... Chega em quadro e não faz nada. E quando a gente mais precisa dos caras para bater um recorde de medalha, os caras não comparecem. O pessoal do vôlei de praia perdendo para país que nem tem praia. Exatamente. E aí, eu não lembro, acho que foi o Alvinho que falou, não sei bem, mas é exatamente isso, porque o Brasil confia na cultura do esporte. Mas cultura não ganha Olimpíada, sabe? O que ganha é investimento, o treino ali, as condições adequadas, e o que aconteceu é que os outros países também viram o vôlei de praia e resolveram investir nisso. Então é uma coisa que realmente você paga para ganhar, investir, o resultado vem. E uma coisa que as pessoas...
É assim, e é política de Estado. E aí é uma coisa que me leva muito a pensar, porque não é uma coisa só no esporte olímpico. O Brasil, o esporte mais popular é futebol. Existe a cultura do futebol muito forte. Grande parte dos brasileiros é apaixonado por futebol. E hoje a gente vê as categorias de base dos principais grandes times brasileiros sucateadas, sabe? Quais as grandes revelações de base do futebol brasileiro nos últimos tempos? São poucas, então eu acho que é uma cultura do esporte inteiro que se perdeu. Eu acho também que se deve muito a essa imbricação do neoliberalismo dentro do ambiente do esporte, essa mercantilização muito forte, muito intensa dos atletas, enfim, de publicidade, etc., mas que a gente vem perdendo muito em performance por isso, sabe? É um país onde existe essa cultura, essa prática do futebol muito intrínseca nas pessoas, e que havia todo, sabe, tem a estrutura, tem a oportunidade, tem tudo, e não é feito por conta de outras prioridades. A prioridade hoje não é formar um atleta de alto nível para chegar, para competir em alto nível no Brasil e etc. Tanto que esses talentos eles são levados para fora já muito cedo. Antes você tinha você podia ir para a Europa, mas você tinha um tempo daquele atleta jogando em alto nível no país. Hoje não. Sabe, aparece os caras na seleção, eles nunca jogaram no Brasil, num time profissional. E aí já leva também a essa falta de interesse também de grande parte dos brasileiros na seleção principal, porque não tem o contato, não tem o afeto. Os caras vêm aqui, joga uma vez por semestre, cobrando R$ 500. Então, assim, é toda uma ideia do esporte que eu acho que está muito deturpada no Brasil. E isso vem desde essa ideia da captação de atletas, do entendimento ali da questão comunitária, de ter uma escolinha de futebol, de ter a pessoa que leva ali pro time para treinar e tal, e que isso a gente pode reproduzir também em outros esportes, em situação ainda mais grave, porque a escolinha de futebol você ainda tem, mas e aí? A pessoa quer praticar vôlei, para onde que ela vai? É mais difícil. Quer praticar tênis. Quer praticar tênis, sabe? Aí o presidente te diz que é esporte de burguês, vai jogar bola, sabe? É complicado. Quer praticar vela. Como que vai praticar vela? Comprar um barco de 5 mil. O laser, né? Que é o mais barato ainda. Então, assim, falta oportunidade. A gente sabe que a nossa população é muito pobre. E é uma oportunidade de trabalho também. Esporte é trabalho, não é? A gente não está falando de brincar e de ganhar medalha para a gente comemorar de 4 em 4 anos. É trabalho, sabe? É oportunidade, é mudança de vida. Para muita gente, você cria um mercado do esporte que é muito qualificado e muito bom. Então é muito que a gente está perdendo com isso aí, por incompetência. E uma política voltada para o esporte, parece que as pessoas não conseguem entender que é uma projeção de poder também, né? A gente olha para o top 5 países do quadro de medalhas, o único que está ali mais intrometido é a Austrália, que é um país com 30 milhões de habitantes e o dobro de canguru, entendeu? Mas China, Estados Unidos, Rússia, é potência. É potência. Porque quando não podia brigar na guerra, porque ia todo mundo se destruir com bomba atômica, eles iam brigar no esporte. Era isso que era interessante, entendeu? Imagina, tipo, a gente é tudo da década de 90, mas imagina na década de 70 e 80 você vê o pau quebrando lá entre Estados Unidos e União Soviética nas Olimpíadas, devia ser interessantíssimo. Exatamente. E hoje em dia acontece com a China. A gente aqui fica acompanhando. A China tá, os Estados Unidos ali tentando chegar, encostar na China no número de ouros, revertendo o quadro lá para colocar um número de medalhas totais como mais interessante. Então é tudo um jogo de poder, né? Mas aqui a gente não entende isso, porque a gente não. Um governo que entrega o país para os outros, a gente vai esperar o quê?
E para além disso aí da projeção internacional e tal, o esporte ele tem impacto em educação, ele tem impacto em saúde, porque é uma população ativa que pratica esporte. Se você aprende esporte na escola, não quer dizer que você precisa virar um atleta de alto rendimento, não. Mas você tem ali a prática de jogar um vôlei, um futebol, um handebol, o que for. Isso aí vai ser positivo para a saúde. É política de cultura, de lazer, de entretenimento para as pessoas, tanto para quem pratica quanto para quem assiste. Então é um negócio que você só ganha, é um investimento muito baixo, perto do potencial de mercado, perto dos ganhos sociais, até de construção de identidades locais, de identidade nacional, de construção de mercados locais. Da As pessoa, ao invés de gastar pessoas 200 conto numa camisa do PSG, ela vai lá e gasta dinheiro comprando os produtos ali daquele time esportivo da própria localidade dela e tal. Então, isso tudo faz parte de uma cultura de esporte muito mais ampla, que possibilitaria, e aqui no Brasil a gente sabe o tamanho da nossa capacidade, consegue conquistar o que conquista investindo porra nenhuma. Então, com o investimento, sem dúvida, o Brasil seria uma potência olímpica. As pessoas falando no Twitter que há muito tempo não tinham orgulho de ser brasileiras. E a Olimpíada resgatando isso, entendeu? As pessoas se emocionando, escutando o hino, vendo verde e amarelo. E é uma coisa que a gente deixa morrer, que a cada 4 vai ficar tendo que ressuscitar isso a cada 4 anos, ao invés de tentar manter esse sentimento. O brasileiro é naturalmente nacionalista, ele tem uma tendência no nacionalismo e isso não é cultivado de formas positivas. E aí, por várias razões, principalmente pelo fato do nacionalismo, a visão do nacionalismo vir de grandes potências, e esse nacionalismo ser tradicionalmente excludente, eugenista, etc, etc, etc. Mas é pouco discutido a questão do nacionalismo na periferia do capitalismo. E eu acho que principalmente no Brasil, países latino-americanos, é um caminho de saída, de entendimento de si próprio como povo, de entendimento da sua própria cultura, do seu modo de ser, e não só entendimento de aceitação, que você age daquela forma e que é seu jeito de se comportar no mundo e que ele é válido, sabe? E eu acho que o entendimento da identidade nacional é um passo importante para isso, e a gente tem a vantagem que o brasileiro, sabe, esse ser tão diverso, ele consegue se unir, sabe, em uma bandeira, em um hino, em cores e tal, e isso é, sabe, absurdo, gente tão diferente conseguir congregar em torno da mesma coisa, e a gente não aproveita esse potencial aí enfim, por essas razões diversas, e que eu acho que deveria para ontem, sabe, ser discutido seriamente, principalmente por quem está envolvido na política, academia, enfim, porque é discussão de país, né? Você discute o povo, você discute o país. E o Brasil precisa de solução nova. E chega a ser ridículo, assim, que a gente vê umas pessoas tratando o nacionalismo no Brasil como se significasse a mesma coisa que o nacionalismo europeu, porque aqui, primeiramente, o nacionalismo aqui só dá certo se você pautar ele na ideia de diversidade. Então, do povo brasileiro como um povo plural, como um povo diverso. É a única chave em que o nacionalismo pode colar aqui enquanto discurso. Então, enquanto o nacionalismo europeu, norte-americana, ele serve como uma marcação de superioridade, como uma marcação racial. A gente teria a oportunidade de ser, inclusive, de influenciar os países da nossa região nesse sentido, nessa reflexão de um nacionalismo terceiro-mundista, de um nacionalismo de diversidade, da diversidade racial, da diversidade em todos os aspectos que você conseguir pensar. Então, assim, o Brasil tem essa singularidade em relação a praticamente todos os países do mundo. Nenhum país chegou a um nível de miscigenação, não só física, mas cultural, como no Brasil, e a gente só precisa organizar e explorar isso. Isso já acontece de forma orgânica, e se houver o Estado, a sociedade civil organizada, para colocar isso aqui dentro de um projeto orientado, é uma coisa que já existe, só está desorganizada, é só você organizar. Essas ideias desse nacionalismo brasileiro, elas já existem perdidas aí, quando acontece um evento esportivo, a gente vê elas emergirem de forma clara. Hoje, né, com a repercussão das medalhas do Isaquias e do Herbert Conceição, que são baianos, repercutiu muito o fato da Bahia ter conquistado
3 das 7 medalhas de ouro que a gente tem até agora, e mais algumas outras de prata, não sei, alguma coisa assim. E se a Bahia fosse um país, estaria melhor classificado, depois do Brasil, seria melhor classificado na... Seria melhor classificado... Você tá mudo. Eu acho que você quis falar na América Latina, né? Isso, foi. E eu estava pensando, graças a Deus que a Bahia não é um país, a Bahia faz parte do Brasil, e do mesmo jeito que a Bahia ganhou medalha, o Rio Grande do Sul ganhou medalha com o Leonardo Schaffer na natação, que treina aqui no Minas Tênis Clube, entendeu? Então, ainda bem que o Brasil tem esse material humano, esse capital humano muito grande que a gente pode organizar, mas que não é organizado, que as pessoas, se elas não fizerem das tripas coração, parece que nunca vai para frente, que nunca vai... E eu não aguento mais as pessoas terem que fazer das tripas coração para irem para frente no esporte, no Brasil, em qualquer... Não é só no esporte, não, né? Em qualquer setor, se você não fizer... Parece que se você não morrer, você não vai conseguir nunca ser vitorioso. Porque história de superação é bonito, mas as coisas podem ser mais tranquilas. Não é fácil, não, porque nada é fácil, mas também você não precisa dar a sua vida, sabe? Em prol de alguma coisa. Você pode levar as coisas tranquilamente. Parece que aqui não, né? Tudo para o brasileiro é um esforço, assim, monumental. E as coisas são tão ridículas que, tipo assim, um exemplo aqui em BH, por exemplo, o Estadual Central é a escola de melhor estrutura que tem no estado, tem piscina olímpica, tem tudo, e essa unidade esportiva não funciona mais, a escola tá à beira de fechar, assim, à beira de acabar, e a estrutura tá lá minguando, tá lá mofando, enquanto isso podia estar sendo utilizado para revelar atleta, para você trazer os meninos da região, pelo menos aqui da região metropolitana, que tem alguma aptidão esportiva, você trazer, você colocar para estudar e treinar ali. E essa estrutura existe e não está sendo utilizada, e da mesma forma que como fizeram e fazem até hoje com a CIEPS no Rio de Janeiro. Então, assim, não bastasse a falta de estrutura que tem em muito lugar, a gente tem estrutura que não está sendo usada por falta de vontade política, que é um negócio que existe, que é só você organizar, pagar um professor, sabe, para estar atuando naquilo ali, pagar um treinador. É um investimento tão ridículo e que pode trazer... o esporte, ele tira do crime. O esporte, ele tira das drogas. Então, assim, ele tem um efeito social, e todo projeto social montado, voltado para o esporte em áreas difíceis, em áreas que têm uma situação de vulnerabilidade social imensa, o resultado é imediato, mesmo que a pessoa não vire atleta. Então, assim, são coisas absolutamente óbvias. Essa coisa do quadro de medalha, que os países que se afirmam para o mundo estão lá no topo do quadro de medalha, porque isso também é consequência de política pública bem feita. Então, assim, se o país ele tem a sua política organizada nos eixos todos, isso vai refletir no esporte. O esporte tem estrutura e isso vai aparecer lá no mercado com o quadro de medalha. Então, o nosso quadro de medalha cheio, ele tem que parar de ser isso, de história de superação, e passar a ser resposta à política pública bem feita, orientada, pensada para emancipar o povo brasileiro, para dar dignidade para as pessoas. Porque mesmo o esporte desconhecidinho, a pessoa vai lá, foi na Olimpíada, ganhou 250 mil, 300 mil com a medalha, já é a casa que ela vai dar para o pai, para a mãe, já é uma emancipação econômica que ela não ia conseguir em outro lugar. E assim, querendo ou não, quem tentou fazer quem tentou fazer o mínimo por isso no Brasil foi as gestões do PCdoB no Ministério dos Esportes, o Aldo Rebelo, o Orlando Silva, e a gente tem que tirar o chapéu para eles, mas depois disso foi tudo desmontado, não tem Ministério do Esporte hoje em dia no Brasil mais. Ô, Matheus, você sabe como que tá a estrutura das Olimpíadas do Parque Olímpico lá no Rio? Muita coisa foi abandonada, teve alguns processos de parceria público-privada que foram postos para andar, mas que eu não sei a quantos, como que tá. Eu acho que ano passado, antes da pandemia, eles tinham reaberto para o público, mas, assim, o parque
de Deodoro, que foi onde aconteceu umas provas tipo ciclismo BMX, uns outros esportes assim menos famosos, ia virar o autódromo, né? Mas aí acabou que foi vetado, enfim. Não sei há quantos anos, não. Mas eu falo da Barra, o complexo e tal, porque ali era a Mas oportunidade de um centro de treinamento perfeito, né? pois virou casa de Sabe? show pro Rock in Pleno Rio. Rio de Janeiro, acessível no sentido assim, para grande parte do Sudeste, uma grande cidade, seria um excelente lugar, né? Pois mas essa questão da administração público-privada lá do Parque Olímpico da Barra foi que ficou, vai e volta, não sei. Faz tempo que eu não tenho notícias sobre isso. Eu também não, eu vi. Foi pouco tempo depois das Olimpíadas, porque tinha algumas estruturas que não foram compradas, né? Trouxe apenas para as Olimpíadas e tal, levaram, mas algumas outras obrigatoriamente teria que fazer. Tipo uma piscina, você não vai levar uma piscina embora. Mas. E que esse tipo de coisa estava abandonado, jogado. Ficou lá, acabou a Olimpíada, fechou a porta e deixou. O pior é que o centro aquático do Rio de Janeiro ele foi desmontado, né? Ele não ficou lá, onde Sim, foram sim. as provas de piscina e tal. Pois é, mas é o tipo da coisa assim, está lá. Era você ter a mente, falar, olha, vamos fazer algo aqui, e até isso faltou. Porque se você tivesse que fazer a coisa do zero, seria mais difícil. Você pensa, olha, não. Mas está literalmente lá, sabe? Então é muita falta de visão nesse sentido, igual o Lucas falou. É uma coisa que gera efeito imediato. O resultado você vê a curtíssimo prazo. Inclusive, é coisa de campanha política, sabe? O pessoal tem mania de falar que o político só faz coisa para campanha. É assunto de campanha. Sabe, você botar ali um centro esportivo, você botar, sei lá, 500 jovens para praticar esporte, isso é assunto de campanha porque você tem resultado rápido. Mas Inclusive, nem para isso serve, sabe? Nem para isso. fica aí o desafio para doutor Ciro Gomes e quem quiser mais discutir o assunto, para a gente. Porque não pode deixar, não pode esperar chegar a véspera de Paris 2024 para trazer o assunto à tona de novo, entendeu? A gente tem que aproveitar o resultado espetacular que a gente teve agora em Tóquio e fomentar isso para as pessoas que assistiram as Olimpíadas, a galera que tem, sei lá, entre 10 e 16 anos, para eles terem interesse em participar, para chegar em Paris e estar a nível de disputar medalha. Porque a gente conquistou o recorde agora e vai chegar em Paris, vai acontecer o quê? A gente vai ter que se contentar em ganhar menos medalha do que ganhou esse ano? Ou a gente todo ano vai ter que ficar nessa luta para tentar bater o recorde? E bateu o recorde na canetinha ali também, né? Uma a mais. Nossa, torcer por este ouro. Uma Não precisa de um disso, esporte que não não precisa estava disso. no outro programa olímpico, aí o esporte que era para trazer não trouxe, veio um esporte mais desconhecido e ganhou uma, aí no outro não ganha, enfim. E repensar também esportes que o Brasil tem tradição e aquietou, né? Igual, por exemplo, no judô, o vôlei. Achou que, assim, o vôlei de praia, falou, não, a gente é bom nisso. E acho que bom é de natureza, sabe? A natureza do brasileiro, sabe? A gente tinha superligas de vôlei super valorizadas aqui no Brasil, até pouco tempo. Patrocinado pela Petrobras, patrocinado pelo Banco do Brasil. Então tem dinheiro, tinha visibilidade, e aí você forma atleta, você tem uma boa captação de atleta, assim, dentro do possível. Claro que poderia melhorar. Mas aí você acostumou com aquilo, não precisa avançar, não, porque você acha que os outros países também vão continuar nesse nível, sabe? E não, é avançar cada vez mais. A gente viu numa Olimpíada agora, que no meio de uma pandemia, que vários atletas tiveram que treinar em casa, ficaram restritos, adoeceram. Então, quantos recordes foram quebrados? Então a coisa não para. Você tem que revolucionar e mudar as práticas. E sempre, sempre, sempre. E o pessoal acha, não, porque a gente tem a cultura. Não, não é assim, sabe? É muita coisa que precisa ser mudada. E a questão é que esse sucesso que a Superliga teve por um tempo também é até exemplo para o desenvolvimento que o Brasil pode fazer em outros esportes também, porque é caro você ter uma liga de futebol masculino.
O resto dos esportes é relativamente barato, você tem uma liga, você manter o time. Então, uma prefeitura de cidade pequena dá conta de bancar um time de handebol, um time de futsal, um time de vôlei, dependendo se é uma cidade média. Então, assim, dá para você fazer isso enquanto política pública, isso envolve a população da cidade, as pessoas vão torcer, as pessoas vão consumir, vão se distrair ali naquilo ali. Você ajuda até na criação de uma identidade local, que às vezes falta a determinadas cidades, e essa cola do esporte pode ser muito útil. Então, assim, é só colocar na caneta, fazer pesquisa, colocar o IBGE para funcionar, qual esporte teria potencial nessa cidade, nessa região aqui. Vamos investir em escolinhas desse esporte, vamos bancar, subsidiar aqui um time que inicialmente vai ser bancado com dinheiro público, depois ele vai criando perna e ele consegue se manter. Então, tudo isso é política barata e que é só você se organizar. Ter vontade. Ter vontade. Então, assim, é uma coisa que eu falo no futebol feminino. O Brasil perde uma oportunidade, que a gente já tem essa cultura do futebol e o futebol masculino ficou muito caro. Então, se você investe em futebol feminino, transformando o futebol feminino nessa alternativa barata, ou seja, que você consegue entrar com menos dinheiro, porque é um esporte que custa menos, que o salário não está naquela exorbitância do futebol masculino, você traz o povo de volta para o futebol, você recupera essa cultura esportiva, você coloca as pessoas para torcer ali para os clubes, para torcer, você faz uma política antimachista no final. Então, assim, O Canadá foi campeão olímpico do futebol. O Canadá tem sim, a população menor do que a de São Paulo. sim, é ridículo. Depois de ter sido... Elas foram bronze no Rio de Janeiro e foram ouro em Tóquio. E a gente está desde Atenas lutando para ganhar a medalha de ouro e nunca ganhou. Toda turma de escola tem uma sapatão do futebol que joga muito. Então, assim, essas sapatãos do futebol, elas podiam estar aí brilhando nos nossos gramados, elas estão desperdiçadas por aí. Às vezes não acham nem lugar de jogar bola se não tiver uma turminha de mulher que joga bola na cidade. A Marta, todo mundo fala assim, a Formiga vai para a 7ª Olimpíada, que lindo e tal. Mas aí a gente vai ficar dependendo da Formiga para sempre? Da Marta para sempre? Elas não vão estar sempre ali. Aí, na hora de decidir lá que foram bater o pênalti, as mais novinhas erraram e a Marta acertou, entendeu? Então, assim... Não, e até cruel isso, você ficar, pelo amor de Deus, a Formiga, velho, ela tá lá desde 96, você tem que ficar exigindo que ela tem que correr o campo inteiro. Uma senhora! Uma senhora de idade, que é isso? Que coisa... A Marta já tá descendo a ladeira. E você tá querendo... Que é isso? A Marta, quantos anos que a Marta era melhor do mundo, foi melhor do mundo por vezes seguidas, mas pelo amor de Deus, ninguém é eterno, ela não dá conta de correr mais não, ela é assim, um ser humano como todo mundo. Só que o esporte brasileiro ele faz isso, ele vai sugando o ídolo, assim, ó, até a última gotinha. É igual a Band com o programa quando dá Ibope, vai sugando até a última gota. Masterchef. Basicamente isso. Mas saindo aqui um pouco da seriedade do assunto, que nós três viramos especialistas em política pública de esporte em coisa assim de 10 segundos. É fantástico. Mais um assunto que a gente domina, que é bobeiragem. Qual esporte vocês acham que deveria ser incluído na próxima Olimpíada? Eu começo com sinuca. Uma grande habilidade do brasileiro. Eu duvido que haja povo no mundo que jogue sinuca como o brasileiro joga. E eu gosto bastante da porrinha. Eu sou a favor do futsal e futebol de areia, que o Brasil ia ganhar, ia rapar medalha, então interesse direto. Potência. Não, mas eu acho inadmissível que não tenha futsal nas Olimpíadas, tem cada esporte ridículo. Mas é porque a FIFA e o COI são tretados, daí a margem de aceitação é muito, muito diminuta. O problema deles, cria outra coisa, igual eles fazem lá da NBA e o basquete da Olimpíada, não tem uma diferença lá que ninguém sabe o que é. Gente, o pessoal literalmente arrumou hóquei na grama, que é futebol com taco numa grama verde. O que custa? Sabe, bota um terceiro gol no futsal, sei lá. Não, Estão sugerindo aqui o pôquer, o truco,
Se tivesse baralho, independente, tipo assim, uma medalha para truco, uma medalha para pôquer, uma medalha para buraco. O Brasil fazia todos. Potência olímpica. Eu conheço pessoalmente uma pessoa que ganharia medalha de ouro pro Brasil no buraco. Não, botar o carteado na Olimpíada é Brasil potência, porque principalmente aluno de ensino médio de Instituto Federal são todos especialistas no carteado, principalmente o truco. Seria perfeito no Brasil. Pôquer não é uma cultura brasileira. Americano ia ganhar esse negócio. A gente não quer mais medalha para americano. Estão sugerindo queimada. Quer esporte de viado mais forte que queimada? Queimada. O LGBT ia assim, dar o nome, ia garantir 15 medalhas pro Brasil. Isso é verdade. Deixa eu ver quem é. Bingo. Bingo não pode. Imagina bingo esporte olímpico. Bingo é para introduzir o idoso nas Olimpíadas. É uma Olimpíada, inclusive, é onde o idoso pode ir. Mas no carteado a gente teria forte concorrência de britânico, irlandês, esse povo que é desocupado e fica enfiado em bar o dia inteiro, aqui é bar fechado deles, que fica jogando dardo, fica jogando cartinha e essas palhaçadas todas. Então a gente tem que treinar antes para ficar melhor, para não dar mais medalha para gente que não toma banho. É importante. Agora se mete ali um futevôlei. É no Brasil, ouro, prata e bronze. É Brasil. Então, assim, o único defeito é que é só para carioca. Mas carioca brasileira a gente já sei. E é para carioca e pro Renato Gaúcho, né? Que já é quase carioca. É quase carioca. Ia ser de novo a introdução do idoso aí, Renato Gaúcho, Romário, Eric Johnson, todo mundo ia poder estar aí montando o time Brasil do futebol. A seleção brasileira de futebol vem fortíssima. Todo mundo com mais de 50. Realmente. Futebol é um esporte tradicionalmente brasileiro, né? A peteca de verdade, um esporte belo-horizontino. Verdade. Eles jogam aquela frescurada lá com a raquete, sendo que tem a peteca normal, que é muito mais interessante, eles não colocam num boicote, claro, ao Brasil, igual que os juízes fizeram, sim. Mas você não entende do esporte. Os japoneses lá, eles não davam uma pirueta, uma volta, nada. Uma coisa que eu não aguento é ping-pong ser esporte olímpico. Não adianta falar que é tênis de mesa, gente. É ping-pong, sabe? Esporte olímpico. Fiquei chocado com a informação que passaram na transmissão, que no Brasil tem 10 mil praticantes de ping-pong filiados à federação, né? E na China, isso. E na China são 25 milhões. São 10 mil contra 25 milhões. Tipo, ok que a China tem 1 bilhão de pessoas a mais que o Brasil, mas mesmo assim, não tem escala, né? Exatamente. Mas aí é um esporte que não tem que investir, não. Ping-pong. Mas, Matheus, Totó tem que estar na Brasil, esse país com tantas potencialidades, com tanta coisa divertida para fazer, tanta coisa bonita a se ver, o brasileiro vai se ater em ping-pong? Isso aí é uma coisa que eu vou ter que dar razão. Totó, frescobol também, que aí seria o ping-pong na praia, né, no caso. O que é frescobol? É aquele de a raquetinha e a bolinha na beira da praia. Isso é tênis, ué, na praia. Não é tênis. É diferente, é frescobol. Mas é bolinha mesmo? Tipo de ping-pong, assim? A bolinha é um pouquinho mais durinha, mais densa, assim. Ela não é levinha igual a bolinha do ping-pong. Até porque ia voar mais fácil. Uma coisa que eu fiquei muito na dúvida é o que é a bola do hóquei? Ela é de quê? É tipo de beisebol, de couro, assim? Nunca. Eu fiquei muito na dúvida porque ela parece rígida, assim, bastante rígida, mas não a ponto de fazer barulho no taco, tipo o que faria se fosse uma de golfe, por exemplo. Mas também não é macia, tipo, sei lá, não sei. Eu achei muito, muito curiosa. Talvez seja uma coisa meio de tênis, né? Uma borracha bem dura, revestida. Eu acho que o Lucas estava buscando. Fica aí as dicas de esportes para o Dr. Thomas Bach analisar para a Olimpíada, sei lá, de São Paulo 2040. Sinuca é urgente. Lá no o Baianinho de Mauá, grande jogador de sinuca.
Verdade, verdade. Seria medalha para o Brasil. Estão perguntando aqui nos comentários: existe federação de ping-pong no Brasil? Matheus disse provavelmente. ping-pong é o tênis de burguês for kids. Faz sentido. Mas ping-pong é possível de jogar. É mais fácil, né? Você pode jogar na mesa da cozinha da sua casa. Totó é importante também. Totó é bom. Mas Não, Totó, a galera da Fafiche ia mandar uma delegação inteira para as Olimpíadas. Mas Totó, eu sinto que vai ter concorrência mundial, hein? Será? Como que chama Totó fora do Brasil? Essas coisas que você pratica parado, a gente não tem que incentivar, não, porque aqueles gordão do norte, eles vão ganhar tudo. Então a gente tem que focar nos esportes que tem movimento, que o povo brasileiro, não eu, mas assim, o povo brasileiro e os outros, tem no geral essa capacidade física, assim. Então o apoio que a gente dá é para esses esportes em que dá a questão física tem influência. Agora, esporte que você pode jogar parado e tal, o restante dos países está mais adaptado aí a esse regime de preguiça e a gente não vai ter chance. Ô, Matheus, é footsie. Nossa. Totó em inglês. Tem vários nomes, quer ver? Footsie, football, babyfoot ou kicker. Babyfoot eu já vi nas mesinhas mais novinhas. Mais nova, assim, deve ter uns 5 anos que eu não vejo uma mesa de totó na minha vida. Mas há 5 anos atrás, o que era uma mesa nova, eu já vi babyfoot escrito, de fato. Mas não sabia que era o nome do esporte internacionalmente, não. Nos comentários estão sugerindo bocha. Bocha tem nos Jogos Mundiais, que é tipo a segunda divisão dos Jogos Olímpicos, que é os esportes mais bizarros ainda, tipo bocha, boliche tem nos Jogos Mundiais. Boliche eu acho coisa de desocupado. Norte-americano pratica muito e automaticamente coisa de desocupado. Qual a graça você ficar jogando uma bola para derrubar pino? Um esporte praticado num lugar fechado. Eu já gostei bastante de boliche quando eu era adolescente. É porque era o único rolê que tinha aqui em Valadares, era ir pro boliche, Mateus, aí eu gostava. É preciso diferenciar a questão do lazer / gincana do esporte. A gente tá falando de competição esportiva. Então, o boliche, enquanto esporte, na minha humilde opinião, não presta, não. Mas como lazer, coisa de fim de semana, tranquilo. Nem problema. Tem umas jogadas interessantes. Né? De fato. Deve ter, quem dera fosse, quem dera. Eu fico revoltado. O Lucas estava falando de potencialidades regionais, né? Igual tem lá o vôlei Montes Claros, Superlândia também tem, de vez tem o vôlei feminino do Praia Clube, Juiz de Fora agora tem time também. E Valadares, que é uma das grandes cidades de Minas Gerais, não tem porra nenhuma aqui. O Democrata tá na segunda divisão do Campeonato Mineiro. O que mostra minha vocação para torcer para time de segunda divisão, né? Ô, Matheus, então você faz o seguinte, você como valadarense, você vai lá, escolhe um esporte e começa a praticar aí. Tem. No dia só que voo livre entrar para as Olimpíadas, o valadarense vai ganhar todas as medalhas para o Brasil. Ah, mas aí não tem demanda popular para voo livre, não. Olha, e tem o carioca pulando lá na praia de Copacabana. Inclusive, vai ser concorrência com o carioca. Vocês ficam de olho. O valadarense, eu acho que teria potencial aí em passar a fronteira do México, casar com o velho Rico, mas aqui tinha... Aí eu acho que seria o esporte que o valadarense ia ter. Eu tava vendo as provas do Isaquias e o Valadares tinha um potencial muito grande na canoagem. A cidade chamava Porto das Canoas quando foi fundada. E teve o Sebastian Quatrin, que foi medalhista pan-americano, que é daqui, assim, ele não é daqui, ele era argentino, mas ele morava aqui, naturalizado. Lagoa, tem o Rio Doce. Mas no Rio. A galera pratica no Rio. Precisa de uma água mais parada, Matheus. Não, a gente precisa de uma água mais limpa, né, também. E agora a situação do Rio Doce também... Você entra no Rio Doce. A galera que em Valadares tá ficando... Isso, né? A galera que em Valadares já não era muito boa da cabeça depois do acidente de Mariano, com quantidade de metais pesados na água do Valadarense, a gente tá mais doido ainda. Imagino. Mas é sério que faziam canoagem no Rio? Sim.
A favor da corrente ou contra? Eu já não sei, tem que perguntar para eles. Inclusive, eu fiquei muito impressionada quando eu fiquei sabendo que a seleção brasileira de canoagem treina aqui em Lagoa Santa. Aí, fica aí Eu não sabia. Campeonato de canoagem indígena, tem que botar... Pois é! Igual, tem os jogos indígenas, quando a Dilma foi presidente, quando a Dilma era presidente, vocês lembram que ela fez a abertura lá e saudou a mandioca? O discurso da mandioca foi na abertura dos jogos. Inclusive, é uma das coisas que eu mais tenho raiva, que é porque fazia total sentido falar de mandioca na abertura dos jogos indígenas, sabe? Total sentido. E a fala foi engraçado, tal, mas fazia sentido, estava dentro do contexto. Era, de fato, uma exaltação importante a mandioca, que foi domesticada no Brasil pelos povos indígenas e tal. Enfim, muito importante. Mas, voltando a falar dos jogos, é muito bacana isso, ter os jogos dos povos indígenas. E com certeza tem muito talento lá que não tem oportunidade. Eu não vou falar porque eu nunca assisti, mas eu sei que eu vi uma vez uma reportagem de um atleta de tiro com arco atirando com arco indígena e tal, eles trocaram os arcos, o cara, ele disputava os jogos indígenas, atirou com arco olímpico e tal, sabe, por que a gente não tem vários atletas de tiro com arco indígenas? Atirar com um arco indígena é muito mais difícil do que com um arco olímpico, porque parece muito com o que eles chamam em inglês de longbow, né, que é simplesmente uma vareta que se recurva e você tira e você puxa a flecha dali e a pulsão é só dessa curva do arco e tal, que ele é muito mais um arco de parábola do que um arco com força suficiente para, né, ir mais reto e tal. É um cálculo mental muito mais difícil, uma habilidade muito mais refinada. E cadê esses atletas indígenas que... O Isaquias, se eu não me engano, ele começou remando no mangue, né? Imagina, você remar no mangue deve ser muito mais difícil do que você remar naquela água podre lá da Baía de Toco. Quem rema no mangue, rema em qualquer lugar. Eu tô impressionado até agora com a galera nadando naquela água podre lá do... Nossa, tava nojento, você viu? E fica aqui a denúncia, que quando foi no Rio de Janeiro... No Rio, não tava naquela condição, não tinha água grossa batendo nos cantinhos dos lugares, e aí o pessoal, qualquer coisa, ai, a água do Rio, ai, a água do Brasil, e sei lá o quê. Mas lá em Tóquio parece que é bonita, é resto do Godzilla que passou por lá, capaz. Não, imagina você... não tem nem concorrência, né? Se você remar na Lagoa Rodrigo de Freitas com a vista ali do Rio de Janeiro, você nadar naquele canal horroroso lá de Tóquio com uma ponte no fundo, que eu tenho certeza que é o canal de São Gonçalo lá em Pelotas. É igualzinho o lugar que a galera ia para lá fumar maconha. Aliás, eu não devia falar isso, porque não tem ninguém falando, mas em Tóquio todas as paisagens são horríveis. Eu não vi uma cena assim, falar, nossa, que lugar bonito que eles estão fazendo. O triatlo era tudo horroroso, passava por um lugar, passava a parte de bike, um lugar lá tipo Complexo da Lagoinha, aquele canal horroroso, sabe? Tudo horrível. Aquela praia do surf, um Todd, parecia que era Torres lá. Não, parecia que eles estavam surfando na água de cana. Eu tô revoltada até agora. A maratona já deve ter começado, já deve estar quase acabando. Mas a maratona, assim, a chance da cidade sede mostrar os pontos turísticos, é uma projeção de poder também. Aí o japonês, que ele fez? Mandou a maratona para Sapporo, que é a 1.000 quilômetros de distância de Tóquio. Entendeu? Aliás, falando nisso, eu acho que Tóquio, o Japão em geral, desperdiçou todas as oportunidades de soft power nessa Olimpíada. Todas. Começando pela abertura, sabe? O Japão está na moda, o Oriente está na moda. Ao invés de botar as coisas que as pessoas gostam de ver, sei lá, que eles desenham lá, música japonesa, a Tokyo City, né, o centrão ali, que é muito bonito, aqueles prédios. Tipo assim, a Tokyo Tower, eu não vi ela uma vez nessa Olimpíada.
sabe? Então, tudo que essa Ela imagem aparece do- muito nas transmissões da Globo, né? Que é ali da Bahia de Tóquio, que aí eles ela tá estão logo ali, mas eu atrás. falo assim, nas transmissões oficiais dos jogos, eu não vi. É. E eu tenho assistido, assim, muito. E começa da abertura aos pontos da cidade que se mostra. É toda uma oportunidade de vender essa imagem do Japão que se perdeu, assim, sabe, uma vez atrás da outra. E é um gastão de dinheiro e nem o mínimo você faz, sabe? Qual que é o Japão que a gente quer passar aí para o século XXI? Ah, o canal sujo. Foi muito, muito mal feito, muito porco. Foi Sabe, um uma, foi Pikachu, uma, bota um Pikachu. Eu não sei, talvez minhas expectativas estavam super altas, porque aqui no Rio, eles simplesmente botaram o primeiro-ministro saindo de um cano vestido de Mario. Não, e esse primeiro-ministro atual deles é Sabe? muito fraco, né? Ele vai cair assim que terminar a Paralimpíada, ele vai embora, porque não tem condição Então, nenhuma dele assim, continuar. a imagem, a oportunidade de vender esse Japão moderno, o Japão tecnológico, o Japão divertido, jovem, morreu. Sabe? Virou um lugar burocrático, chato, perdeu totalmente. Falaram aqui, botar um yakisoba. Não tem um yakisoba, não tem aquele sushizinho, aquelas balinhas que eles cortam e fazem desenho, sabe? Morreu, não existe. Eu Não acho que se tem tivesse o bairro da Liberdade de São Paulo tivesse sediado essa Olimpíada, ia inspirar mais Japão do que Tóquio. Eu também acho. Mas o Brasil tem isso, né? Uma habilidade em sediar evento maravilhosa. Exatamente. Até evento dos outros a gente cedia melhor do que os outros. Hoje já estamos aqui indo para 1 hora de live, então só entrar nos assuntos aleatórios aqui fora de esporte para fechar. Eu queria a opinião de vocês aí, que várias celebridades de Hollywood têm vindo a público se pronunciar contra o banho. Então, Ashton Kutcher e eu não lembro o nome da atriz lá, já tinham ouvido dizer que eles são um casal que não toma banho, que usa lenço umedecido. Mila Kunis, sei lá. Mila Kunis, que usa lenço umedecido para limpar a virilha e não sei o quê. E depois o Jake Gyllenhaal também veio a público dizer que ele é ceboso, que ele não é a favor do banho. Eu queria que vocês opinassem sobre os gringos agora levantando esse movimento Eu acho sebo. que é só uma questão, é o que você falou, é simplesmente um movimento pelo sebo, porque certamente as práticas não mudavam, eles já não tomavam banho e agora só estão orgulhosos disso, sabe? O pessoal ficou 1 ano e meio dentro de casa, preso por conta de Covid, e agora acha justo sair, chegar na mídia e defender o direito de não tomar banho. Honestamente. O Jake Gyllenhaal eu fiquei até bem decepcionado, porque eu sempre achei ele muito gostoso e tal, aí fica a impressão agora de que é estranho, né? Mas enfim, eu como valadarense eu acho absurdo a pessoa ficar sem tomar banho, porque aqui a gente toma 4 banhos por dia para diminuir o calor, né? Quando eu morava lá em Pelotas, estava fazendo 0 grau, eu chegava em casa e ia tomar banho, independente se eu morresse depois de hipotermia, mas, enfim, tô vivo aí, significa que não morri, né? Então, é um absurdo total falar é bom para a pele. Foda-se, usa um sabonete bom para a pele. Não, isso é uma coisa que tem que ser ensinada para o povo brasileiro. Eu fico muito triste quando eu vejo, principalmente o jovem na internet, tendo como referência de beleza essa gente cebosa dos outros países, essa gente fede, não escova os dentes. No Brasil... Britânico, cara, dente de britânico é uma coisa muito... Gente, no Brasil, sabe, na pré-escola brasileira é ensinado a cuidar de higiene, a Escovar tomar banho, limpar a bunda, escovar dente. Será que esse povo vê o que na escola? Como é que pode? Sabe? Cresce e acha que pode defender esse tipo de coisa na frente do mundo. Que é exemplo para os outros. Porque faz mal para a pele. Tá bom, usa menos sabão, mas se lave, por gentileza. Sabe? É o mínimo que você pode fazer. Terrível, terrível, terrível. Então aí agora um outro segmento importante aqui que a gente ainda não foi antipetista, então eu queria convidar aqui os convidados a um momento de antipetismo, fazer uma crítica qualquer ao PT, uma crítica livre. Um sentimento que eu tenho percebido ultimamente é que tem crescido na Paula, né, o antipetismo. A Paula sempre foi bastante equilibrada em relação aos nossos amigos. Eu sempre fui da estrelinha. muito tolerante.
Mas Enquanto ex-petista, eu sempre fui muito tolerante e tal. Mas vem me crescendo um ódio tão refinado, assim. É justo, e aí eu concluo que é justo, sim. Igual hoje, o Brasil lá num jogo terrível, tal, o bicho pegando. Tinha acabado de perder o vôlei, futebol, a Espanha empatando, sei lá o quê. Depois um dia, né, com 2 ouros já, me aparece Lula em sua rede social, fala assim, o que está acontecendo no Brasil atualmente, parte disso é culpa do que fizeram comigo e o meu filho, sabe? Você é muito lulocentrista. Tudo que já aconteceu, o que vai acontecer, ou o que está acontecendo nesse país tem a ver com Lula. Aí depois vai lá, o pessoal acredita nessas lolotas dele e começa a atribuir culpa para ele. Não, mas você acha que o Lula manda em tudo? Se decide, meu filho. O cara só fala de si mesmo, só fala em Moro, só fala em Dallagnol, em jaquetinha que o Evo deu, em Janja, eu tô com saúde, eu tô com vigor. Meu filho fala de outra coisa, sabe? E aí ele vem criticar. Aí a pessoa ganha uma medalha na Olimpíada, ele posta uma foto de si mesmo. Não, a pessoa ganha uma medalha no skate, Lula posta uma foto dele andando de skate. Ganha uma medalha na natação, nadou 10 quilômetros, Lula posta uma foto dele dentro d'água pelado. Gente, meu filho, existem outras coisas. Sabe, e ele fica falando, por que isso? Por que tributação? Por que sei lá o quê? Quantas vezes em 14 anos de governo do PT a tabela de imposto de renda foi atualizada? Para ele estar falando assim, botar o pobre no orçamento e botar o rico no imposto. Meu filho, 14 anos, sabe? Me ajuda. O que esse homem acha que ele pode fazer que ele não fez em 14 anos, sabe? Em 14 anos de boa vida, de boa situação. Agora o país está completamente no buraco, numa situação terrível. O que ele vai fazer? Sabe? Me ajuda. Eu tô completamente sem paciência do presidente Lula. Eu não aguento ver mais aquela careta feia dele, aquela carranca daquele homem falando besteira. Ele tá ficando calvo. Eu não aguento mais. Ele tá ficando bem. Ele tá ficando bem gaga, né? Bem repetitivo, assim. Gaga. As entrevistas dele muito fracas. Ele perdeu o carisma total, sabe? Ele tá raivoso, ele tá rancoroso, chato. A falta que não faz o Dr. João Santana. Não, e aqueles vídeos horrorosos que ele tá lançando com um áudio terrível, uma edição terrível, sabe? Que falta faz o João Santana? Ele parou na frente de uma estante de plástico lá, com um livro empingado e outro aqui, até nisso aí, tentando, não sei se tentando copiar. Aquele cenário do Haddad. Nossa, tá uma coisa horrorosa. Eles montaram um cenário, parece que na sede do PT. Eu vi esses dias alguma coisa que era ele, a Glaze Hoffman, algum daqueles caras do 247. Aquilo ali não dialoga com ninguém, o velho absolutamente gaga. Ele não consegue articular as frases mais, nada que ele fala faz sentido. Eu dei uma diminuída, né, em função do canal, assim, para angariar público, eu dei uma diminuída nas minhas postagens antipetistas, mas assim, eu fico só observando e não é de cair o cu da bunda. Mas uma coisa boa da volta do Lula é que agora, pelo menos, a gente não precisa mais ter que aguentar o Haddad e o palmolismo dele, né? Então, assim... Isso é uma vantagem. Isso é uma vantagem. Mas, por outro lado, tem que os petistas, eles não são muito fanáticos com Haddad, não. O negócio é só com Lula. Então, o que a gente perde, o que a gente ganha sem a presença do Haddad, que é uma presença que entristece as pessoas, a gente perde com o entusiasmo do petista que acha que está diante do novo Messias. Então, eu acho que aí ficou elas por elas, porque o pessoal... Eu gosto muito, no fenômeno do petismo, assim, eu gosto muito da galera comunista, que fala que é do PCB e tal, e que defende o Lula com unhas e dentes, defende o comunista defendendo o banco, gente. Defendendo o direito de não cobrar imposto de rico. É assim... Defendendo o lucro recorde dos bancos. Eu acho incrível esse fenômeno. Sendo contra a taxação de grandes fortunas, porque o Lula acha que não deve. Vai voar. Vai embora para algum país que não tem taxação de dividendos, né? Que é só o quê? A Estônia. A Nicole colocou ali que o Lula é o cordeiro. Esses dias eu vi um tweet de gente comparando ele a Jesus.
Isso Mas acontece ele o já tempo se todo. comparou. Mas ele já se comparou. Ó, do que eu lembro aqui agora, de cabeça. Ele já se comparou a Jesus. Ele Mandela, já se comparou Gandhi. ao Mandela, ao Gandhi, ao Pelé, ao Getúlio Vargas. Inclusive, a minha teoria é de que o sonho dele é ser eleito em 2022 para poder se matar durante o mandato e tentar substituir o Vargas no imaginário popular. Você acha que ele faria um crime contra a imagem que ele mais venera na vida dele, que é a dele própria? Você acha Vai que um saber. religioso destruiria o templo dele? Claro que não, Matheus. Ele faria erguer uma estátua dele. Eu não duvido. Eu não duvido. Ai, ai. Eu não duvido. Tá essa polêmica aí de estátua, troca todas por estátua do Lula, resolveu o problema, porque Quando- Lula é tudo. Quando a pessoa estiver passando por problema de autoestima, for na analista, é só falar, eu quero ficar igual o Lula. Inclusive, eu achei curioso aquela Lana de Holanda não ter tweetado falando que as medalhas do Brasil quem trouxe foi o Lula, igual a vacina, igual, sei lá. Eu tava vendo esse pessoal, eles estavam quase pedindo para os atletas pagar pedágio pro PT por ter ganhado medalha. Só faltou isso, porque cada um que ganhava medalha falava, não, porque o Lula, não, porque o PT. Eles estavam cobrando o posicionamento político da Raíssa Leal, que tem 13 anos. Eu falei assim, não, mas porque com essa idade a pessoa já formou opinião. Com 13 anos eu era a favor do Aécio ser candidato à presidência com o apoio do Lula. Eu também. Eu achava que seria a solução para o Brasil. Aliás, a gente estava alinhado com o Lula, né? Porque o Lula também queria. O sonho do Lula era que o Aécio fosse pro MDB e fizesse casadinha, né? E depois o bolsonarismo, o Lula-tocanismo vence. Que o Aécio cedesse o Lula, era esse o plano. Então, assim, a gente estava alinhado com o pensamento petista. Crianças de 13 anos, então provavelmente, né? A gente vê aí a gente só não era campeão, a gente só não era medalhista olímpico. Pois é, a gente vê a sofisticação do raciocínio aí. Da época. Mas aí, só para... Seu momento antipetista, Lucas. Não, só concluir nesse negócio que o povo estava enchendo o saco por posicionamento político, depois vem lá o pessoal do vôlei e se posiciona a favor do Bolsonaro, eles ficam putos. Você não pode... Se você está cobrando posicionamento da pessoa, você não sabe o que vai vir. Eu sigo defendendo que desde que o brasileiro colocou isso aí, que as pessoas têm que se posicionar, a coisa tá só ladeira abaixo. Eu quero que as pessoas parem de... Mas quem precisa se posicionar, eles não cobram. Que é o próprio Messias dele. É incrível. Acho que foi o Lucas que fez isso. A gente falou assim, que o petista ele cobra posicionamento de ator, de cantor, de atriz, da Ivete Sangalo, da Juliana Paz, de atleta de 13 anos, mas do Lula ele só fala do que ele quer. Ninguém cobra, e se alguém cobra é porque tá surtando, é 6%, só pensa não que isso não que isso nos exima de querer que o Maurício Souza vá para prisão depois. Por favor. Principalmente pelo pífio desempenho. Cara, como pode? Além de ruim, feio, ainda é bolsominion. Não tem a mínima condição. Fanático, né? Fanático. Gente, vamos encerrar, porque eu cheiro a picanha aqui em casa. Olha! Como diria o presidente Lula, cerveja e picanha, eu tô precisando já sábado. Você vai petistar hoje, né? Faz uns tempos atrás eu tive uma ideia de um tweet tão bom que foi, tipo assim, hoje é sexta-feira, dia de você sabe o quê, né? O Lula tweetar sobre picanha e cerveja. Só que tipo, era terça-feira, aí eu programei o tweet. Até dar sexta. Acontece. Então... Aqui só para finalizar, aqui é o comentário pertinente da Nicole, porque também é o pessoal do PDT que sai em defesa de Juliana Paz, heroína nacional. A diferença é que a gente faz autocrítica, né?
aproveitar ali a minha coluna no portal Disparada para defender a atriz, péssima atriz Juliana Paz e seu direito de ser burra. Defender o voto impresso. Ah, não. Nem... Eu não aguento, não. Aliás, certas pessoas que vocês sabem quem eu tenho certeza que se não fosse o Ciro, essa pessoa seria bolsonarista. E iria botar a culpa de todos os males do mundo em mulheres, feministas, identitários e pessoas em geral, que não ele. Eu tenho certeza, certeza. Ai, deve ser foda ser feio, não. Ai, muito bom. Acho que a gente já falou mal de todo mundo. Falando mal do lado de lá e falando mal do lado de cá. É importante. É autocrítica. Eu acho que a gente nunca pode se achar bom demais. Eu não acho, eu não acho. Eu deixo isso claro. Mas, então, mais alguma coisa que vocês queiram falar aí? Eu acho que não. Eu já encerrei meu caso hoje. Nem falamos de Correios, mas então só fica registrado aqui o vai tomar no cu, é o tipo de coisa assim que a opinião ela já tá dada. Não tem nem o que falar, não. A opinião é esta. Não tenho o que falar, não. Eu não tenho o que falar. Então é isso, gente. Valeu aí quem acompanhou. Gente, obrigado. Voltamos Tchauzinho. não sei quando. É verdade, dia. breve. Um dia.